aí que a gente vai dar andamento aí. Perfeito, então, já está gravando. Então vamos lá. Gente, boa tarde a todo mundo, a todos aí, né? Boa tarde. Quero agradecer imensamente a presença de todas, mesmo sendo online aí, né? Que a gente já está quase habituado quanto a isso, né? Um assunto aí, mais uma vez, trazendo aí para a Ansev comentar, falar e trazer um especialista aí para falar sobre esse assunto que é o LGPD. Como a gente estava comentando, todas as empresas vão precisar ter isso aí, né? E a partir de agosto vai ter fiscal na rua e vai ter gente, como é que diz a Michele? Denunciando, fazendo denúncia do coleguinha. Fazendo denúncia do coleguinha aí que não tem o LGPD. Enfim, faz parte do mercado, mas isso talvez uma coisa que vai trazer benefício futuramente, né? Algumas pessoas ainda não enxergam isso como um benefício, mas eu acredito que vai ser um divisor de águas aí para muitas empresas, né? Principalmente aquelas que querem entrar no caminho certo, fazer a coisa certa, né? E fazer do jeito correto. Pessoal, quero apresentar aqui a Michele Benedetti Teixeira, é isso? É isso aí. Se eu errei alguma coisa aqui. Por favor, se apresente, diga de onde você é, quem é você, e vamos fazer um bate-papo aí com essa galera aí. Tá ótimo, muito obrigada, Douglas. Então, sejam todos bem-vindos, todas e todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa apresentação hoje vai ser uma coisa bem descontraída, tá? Eu gostaria, assim, que vocês quiserem deixar a pergunta para o fim, quiserem interromper, fiquem à vontade. A ideia hoje, eu vou me apresentar, a gente vai falar um pouquinho noções gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, os problemas específicos do nosso não, né, que foi meu ramo de atividade, datas e prazos de adequação, como funcionam os nossos serviços, descontos para associados da Ansev e os dados de contato. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu estou uma boa filha que a casa torna. Eu fui gestora de um escritório virtual por 8 anos, fui 8 anos associada da Ansev, que me ajudou muito enquanto eu estava nessa luta, que não é fácil, né, gente? Toda hora é coisa nova, adequar a legislação, adequar a cliente, que eu brinco, que é o falcatrua, que aparece no escritório da gente todo dia, e a gente tem que organizar. Eu sou advogada, eu atuo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Sou gaúcha, mas moro aqui em Santa Catarina já há 5 anos. Sou professora universitária da disciplina de Direito Empresarial e Tributário no curso de Administração. Sou consultora jurídica de LGPD com foco em empresas e escritórios virtuais e coworking. Mais de 20 anos de atuação na advocacia civil. Formação, sou mestre em gestão de políticas públicas, especialista em direito médico e direito de família. E membro da Comissão de Compliance e Governança da OAB, da seccional aqui de Balneário Camboriú. Então, esta sou eu. Então, acho que para vocês o que mais interessa, eu imagino, eu acho que é a experiência, ainda que pouca, né, 8 anos, é uma experiência que faz diferença quando a gente vai fazer adequação no escritório virtual. Eu falo escritório virtual que eu sou das antigas ainda, tá? Em vez de dizer que eu co-work, é um escritório virtual. Mas por que faz diferença, gente? Porque o nosso mercado, esse mercado, ele tem muita particularidade, são coisas muito distintas. A gente lida com o cliente do cliente, e no caso da LGPD tem que ter muito, muito cuidado. Então, assim, é impossível hoje um escritório virtual não estar adequado. Tá? Então, até o fim do ano, inicie o processo de vocês, se organizem e tal, porque não dá para ficar sem nada, sem nenhuma adequação. Até porque está ilegal, né? Então, já deveriam estar adequados desde o ano passado. Ninguém está adequado. Então, todo mundo está começando a se adequar agora. Então, o que é essa tal de LGPD, né? Antes da gente falar do que é essa LGPD, a gente precisa primeiro entender que ela é um braço do sistema de proteção de dados pessoais. Então, ela não é nenhuma novidade. Em outros países já vem, né, tendo muitas discussões a respeito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já encontra alguns pontos referentes à proteção da vida privada, liberdade de opinião e de expressão, e questões relacionadas à privacidade e autodeterminação informativa, que a gente vai ver que é o direito que eu tenho de, né, dispor dos meus dados para quem quiser. No Brasil, até então, a gente não tinha nenhuma legislação específica para cuidar de dados pessoais. E já tramita hoje, né, uma PEC, número 17 de 2019, que visa incluir a proteção de dados no rol de direitos e garantias individuais na Constituição. Então,
a LGPD surge no meio disso tudo. Nesse cenário, então, em agosto de 2018, que foi quando foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que só veio à tona, aparecer mais a LGPD o ano passado, quando ela começou a ter vigência em setembro do ano passado, para que todos pudessem se adequar. Se deu esse tempo, né, de agosto de 2018 até setembro de 2020, mesmo com a pandemia e tal, mas não teve nenhuma campanha educativa coordenada, né, para orientar as empresas e profissionais autônomos que precisariam estar adequados. E somente agora, que está prestes a iniciarem as multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é que as pessoas estão buscando entender como funciona a LGPD. A quem ela se destina, essa lei? Né? Todas as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que realizam tratamento de dados pessoais em suas atividades econômicas. Assim, é uma galera, é muita gente. Né? Se a gente for pensar que pessoa natural, pessoa jurídica, todo mundo que tratar com atividade, com fins econômicos, dados pessoais, tem que estar adequado. Desde o meu escritório de advocacia, tive que adequar. Não foi uma tarefa fácil, né? O meu escritório tem 22 anos. Então, adequar um escritório que está há 22 anos trabalhando com papel, que eu peguei muito tempo, né? Não foi processo eletrônico, a gente tinha papel, e ter que adequar tudo isso, jogar fora o que não precisava, né? Queimar, fazer uma fogueira com tudo isso. Então, adequar todos esses dados, ficar só com o que importa, nós, como profissionais liberais, também tivemos que nos adaptar. Então, não são só as empresas que têm que se adaptar. E o que são esses dados pessoais? Quando a gente fala o que são dados pessoais e dados sensíveis que a lei trata. Dado pessoal é o nome, o endereço, dados de localização, número de identificação, CPF, né, RG, IP, geolocalização, e-mail, número de telefone, dados de conexão, tudo isso, quando relacionado, pode ser considerado dado pessoal. E esses dados pessoais, eles têm a proteção da LGPD. Já os dados sensíveis são dados que podem desencadear alguma forma de discriminação, por isso que a gente chama de dados sensíveis. A lei chama, né? Então, origem racial ou étnica, opinião política, convicção religiosa ou filosófica, filiação sindical, dado genético, e aqui a preocupação que vocês devem ter, dado biométrico, né, tratado simplesmente para identificar um ser humano, né, aquela biometria básica para entrar e ingressar na sala, dados relacionados à saúde e dados relativos à vida sexual, orientação sexual. Tudo isso são dados sensíveis, que aí tem que ter mais proteção ainda, e o que eu aconselho aos escritórios, já vou adiantar, minimamente possível. Esse tipo de dado vocês não precisam para a atividade de vocês. Então, fora a biometria que a gente vai falar, tiram todos os outros, não usem esses dados, não coletem esses dados, são mais dados para vocês terem preocupação. Coletem o mínimo possível para o contrato e pronto. O que é um dado anonimizado, que a LGPD traz esse conceito? Ela exclui da proteção da LGPD os dados anonimizados, pois, em regras, esses dados não podem ser identificados, eles não identificam o titular. Foram adotados meios técnicos que inviabilizam a identificação. Aí, talvez, até o Ismar possa nos esclarecer melhor que um dado... O pessoal que trabalha comigo de TI, eles dizem assim, não existe dado anonimizado. Existe uma pseudo-anonimização. Você não consegue deixar ele realmente, assim, nunca vou conseguir identificar. Sempre existe meios de poder resgatar isso. Mas aí é um outro assunto, tá? Então, a lei fala que existem dados que são anônimos mesmo, anonimizados. Esses estão fora da proteção da lei. E quem são os titulares desses dados pessoais? Sou eu, são vocês, e todas as pessoas naturais que fornecem os dados diariamente para fazer qualquer negócio. Os dados pseudo-anonimizados é aqueles tratamentos, talvez vocês já tenham visto no banco, que coloca o CPF, XXX e a continuação do CPF. Usa algum meio, né, para tentar deixar essa informação um pouquinho mais difícil de ser associada ao titular. Então, a gente chama de pseudo-anonimização. Titular, quem são os agentes da lei, né? O titular, que somos nós, né? A pessoa que fornece os dados. Aqui tem a figura do controlador, que provavelmente vocês sejam, como escritório virtual, aí, o controlador de dados, que é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que compete as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Então, é o gerente da empresa, é o sócio-gerente, quem está administrando, que vai dizer, olha, isso a gente vai coletar, isso a gente não vai coletar. Ou a empresa mesmo, isso a gente coleta, a gente não coleta, a gente armazena, é o controlador desses dados. E o operador é aquela pessoa que realiza o tratamento em nome do controlador. Como operador, aqui um exemplo clássico é o contador. Né? Se passa os dados para o contador vai organizar aquilo, não em nome dele, está em nome do controlador, mas ele está acessando esses dados, ele que vai fazer a operação.
A figura do DPO, que está bem em moda agora, que é o encarregado de dados. DPO é uma expressão do GDPR, que é a legislação europeia, que era um pouquinho anterior à LGPD. Então, aqui a gente tem o encarregado, é uma figura que faz a intermediação entre o controlador, o titular de dados e a autoridade nacional. Então, é o DPO que faz essa função. Pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica e é indicada por quem está coletando os dados. Ela é indicada, então, pelo controlador. E a autoridade nacional, que é a NPD, que tem gente que chama de agência, tá? Existe um movimento para que seja uma agência, mas não é uma agência, é uma autoridade nacional. É um órgão da administração pública que vai fiscalizar o cumprimento da LGPD. Essa autoridade nacional vai começar suas atividades de punição, por enquanto ela está de orientação, ela já foi implementada, ela já está funcionando, mas em agosto ela vai começar a cobrar multas, aquelas famosas multas que falam de 50 milhões, ninguém vai levar multa de 50 milhões, mas se eu quero acalmá-los, não existe isso. Isso, quem fala é para vender adequação. O que a gente tem realmente restrições de uso, problemas que a gente vai ter com a autoridade nacional, de fato, se não se adequar. O tratamento desses dados pessoais, ele tem que obedecer 10 princípios que estão na lei. Esses princípios, realmente, quando a gente faz treinamento, que é uma das etapas da adequação, a gente faz muito com os colaboradores isso, para que a pessoa tenha aquilo bem na mente, que ela pode ou que ela não pode fazer, Então, o princípio da finalidade, apenas coletar dados para fins legítimos, informando ao usuário para que eu quero aquele dado. Adequação, de forma honesta, essa lida com o titular. É necessário, o que não for necessário a gente apaga, deixa de ser relevante, a gente apaga. E livre acesso, o titular de dados tem que ter livre acesso aos seus dados, sempre que for requisitado. Então, a gente tem que ter essa adequação para quando chegar o titular e pedir, a gente ter essa pronta resposta. Os dados têm que ser precisos, eles têm que estar atualizados, não pode ter dado errado. Transparência, então tem que informar isso ao titular, se os dados estão sendo tratados, como estão sendo tratados, quais são os riscos, como estou minimizando esses riscos. Segurança, que é a tomada de medidas técnicas e administrativas, para evitar o vazamento de dados, furto, perda, vazamentos, em geral. Prevenção, apresentar para o titular quais são as medidas preventivas que estão sendo tomadas para evitar esses danos. Não discriminação, não usar esses dados, e aí os dados sensíveis que a gente tratou agora são bem importantes, então não tratar isso com fins ilícitos, abusivos. E a responsabilidade, que é a accountability, que a lei fala, de adotar princípios e ter condições de provar que está adotando todos os procedimentos. Então, tudo isso tem que estar dentro do processo de adequação. Vocês têm que saber tudo isso, quando chegar o titular e fizer uma requisição, saber responder para ele tudo isso. A gente sabe que de uma hora para outra chega a dar um pavor, quando o titular vem e faz o pedido. Estou com um cliente agora que teve um pedido e disse, nossa, se a gente não tivesse minimamente adequado, eu estaria em pânico. E ainda ficou em pânico mesmo, a gente já está começando a adequação. Porque é uma coisa muito nova, E, claro, se eu não conseguir responder, eu posso sofrer um processo judicial, não tem a multa da autoridade nacional? Não tem, mas o judiciário está aí, o PROCON está aí para incomodar não, para cuidar dos direitos dos consumidores, então a gente tem que estar atento a isso. A LGPD prevê um término para o tratamento desses dados, lá no artigo 15 da lei ele diz que os dados devem ser eliminados após o tratamento, e aí ele tem um ciclo de vida, então coleta, processa, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. O que é importante? Que o controlador, ou no caso de DPO, o encarregado, saiba como funciona isso, como é feito, por que é feito, por que está sendo armazenado, quando que eu posso jogar fora esse dado, como que eu vou eliminar de forma segura. Porque outra coisa, assim, que eu não falei, mas os dados não são só dados digitais, tá? A LGPD, ela cuida de dados pessoais, tanto no meio físico quanto no meio digital. Então, aqueles apontamentos de agenda, tudo isso é dado pessoal que tem que ter proteção. Conservação dos dados, o artigo 16 fala que autoriza a conservação dos dados após o término, então, em princípio, terminou o término do tratamento, eu usei para o contrato, acabou, não preciso mais, eu deleto. Mas existem circunstâncias que eu preciso conservar esses dados. Cumprimento de obrigação legal regulatória, eu tenho uma obrigação legal de armazenar contratos, problemas trabalhistas que eu possa ter, eu preciso garantir. Estudo por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na lei.
eu vou passar para uma agência de marketing para fazer alguma coisa, então eu preciso ter esse cuidado. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Então, existem hipóteses que eu posso conservar esses dados. É isso que o artigo 16 traz. E todo o tratamento que é feito com dados pessoais, ele tem que ter uma base legal. Quando a gente faz, não sei se já ouviram falar no data mapping, que é uma das etapas do processo de adequação, a gente mapeia todos os dados pessoais que circulam naquela empresa, né, naquela pessoa física, enfim. Esses dados você tem coletado, eu coleto o nome. Para que eu coleto o nome? Para botar no contrato. Mas por que tudo isso é feito? Por que eu preciso disso? Qual é a finalidade? E sempre que eu coleto um dado pessoal, eu tenho que estar adequado em alguma base legal. E aí a gente tem várias bases legais. E a mais conhecida, que é a que a gente ouve mais falar, é que para tudo vai precisar de consentimento do titular. O que está errado, tá, gente? Já adianto que não é. O consentimento é a base que a gente menos deve usar. Porque o consentimento, o titular dá o consentimento para você pegar aquele dado e ele pode revogar esse consentimento a hora que ele quiser. Então, o consentimento é aquela base que a gente deixa para o fim. Quais são as outras? Cumprimento de obrigação legal, pela administração pública, eu nem vou entrar aqui, mas é para dados necessários para execução de políticas públicas, para realização de estudos por órgãos de pesquisa, sempre que necessário para execução de contrato ou de procedimento preliminar relacionado ao contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Aqui entra muito execução de contrato, entra muito os contratos de vocês, né? Então a base legal de execução de contrato, ela é bem conhecida. Para exercício regular de direito em processo judicial, eu preciso daquele dado para levar num processo, para provar alguma coisa. Para proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem os direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados pessoais. Aqui é o legítimo interesse, que é outra base legal bem polêmica, e se é usada eu não preciso, eu tenho legítimo interesse, eu não preciso justificar muito. Em tese, tá? Porque a gente vai ver que precisa, na verdade, fazer um relatório, que é um teste de legítimo interesse, para ver se aquela situação você realmente tem legítimo interesse. Documenta tudo isso no teu processo de adequação e está lá. Chegou a autofiscalização, está aqui, está tudo certinho, eu tenho todos esses dados, todos esses, como é que se diz, os protocolos, está tudo prontinho, está tudo certinho. E a última base legal é para proteção de crédito, inclusive quando disposto na legislação. O que interessa para o escritório virtual em geral, né? A base legal do consentimento, do cumprimento de obrigação legal, que precisa, né? Execução de contrato, que é a quinta base legal, e o legítimo interesse, que é o que se usa mais, né, na atividade. Então, aquilo diz, eu vou pedir, vou precisar, agora todos os clientes vão ter que fazer consentimento. Não, ele está contratando com vocês um domicílio, né? Ele está fornecendo os dados dele para a contratação do domicílio, eu não preciso do consentimento dele para isso, eu preciso, para a execução do contrato, eu preciso do nome dele, por exemplo. Então, esse dado, a base legal para mim coletar é a execução de contrato, e não consentimento. Eu sei que isso é muito técnico, tá, gente? Mas eu faço questão de dizer, porque a gente ouve muita, vamos falar aí, bobagem na internet, muita gente que se diz aí entendido, e é uma lei que precisa um pouquinho mais de aprofundamento, né? Ela não é só ler a lei e aplicar. A gente precisa entender um pouquinho mais de funcionamento de cada segmento, para não fazer bobagem, né? E dizer que tudo precisa de consentimento, por exemplo. E os titulares, eles têm direitos, né? Os direitos dos titulares, eles têm muitos direitos. Então, dentre eles, relacionei aqui vários deles. Confirmação, ele pode perguntar se realmente meu dado está lá. Consentimento, acesso, correção, portabilidade, eliminação, revogação de consentimento, oposição, revisão de decisão automatizada, enfim, muitas coisas. O que geralmente as pessoas dizem? Recebi um e-mail marketing lá. Eu vou lá e digo assim, da onde você tem esse meu dado? A empresa tem 15 dias para fornecer. Da onde tem, da onde tirou, por que tirou e qual é a base legal. Isso já está acontecendo, tá? Que sorte que nenhum de vocês tenha recebido um pedido desse de um titular de dados. Mas isso, se a pessoa entrar com um pedido para vocês têm 15 dias para responder. E aí é criado um canal de atendimento. Então, sempre que o titular de dados fizer um contato com a empresa, seja por e-mail, por telefone ou até pessoalmente, deverá ser dado retorno imediato. Então, tem que mostrar para o titular que você vai realizar o que ele pede.
E hoje a lei prevê 15 dias, que provavelmente seja alterado, porque é um prazo muito exíguo, né? 15 dias para dar resposta ao pedido. Então, esses dados têm que estar de fácil acesso a esse DPO, esse responsável, o encarregado, né? Ele tem que ter esses acessos rápidos. O titular entrou ali, quem é o fulano? Vamos lá olhar na base de dados, vou lá no mapeamento que tem, tá aqui, ó. É o fulano, o dado dele por isso, responde, tá tudo certo. Se eu não tenho esse mapeamento, se eu não sei nem aonde que eu coletei esse dado, da onde que eu estou tirando, essa pessoa pode ingressar com uma ação judicial contra o escritório. Então, contra a empresa. Então, aí começam os problemas. Qual é a orientação que eu sempre dou para o pessoal que eu faço adequação? Responda. Recebemos o seu pedido, estaremos respondendo em tantos dias. Bom, agora se descabela para achar onde é que está esse dado, se você não tem adequação. Mas dá uma resposta. A lei fala que tem que ter um canal de atendimento exclusivo, então teria que ter um canal atendimento. Escritório tal, LGPD, né, Space, que era o meu escritório, Space Escritórios Inteligentes. Então tem que ter um canal direto. Pode cair numa caixa geral, mas esse canal, a pessoa tem que ter esse canal direto de acesso. Então isso é bem importante. Vocês já devem fazer isso, ainda que não estejam adequados, já criar esse acesso, esse canal, enquanto vão se adequando, né? E as sanções pelo descumprimento dessa lei, que tanto falam, né? Uma responsabilização, a LGPD prevê a possibilidade de responsabilização solidária, então, entre vocês, controladores e o operador, em alguns casos, problema. A multa, tal, famosa multa de até 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa ou do grupo. 2% do faturamento, imagina vocês receberem uma multa de 2% sobre o faturamento, é para quebrar qualquer empresa, é muito alto, né? É um valor alto, que pode ser até de 50 milhões, uma mega empresa, quem sabe tenha, né? Então, isso é um problema. E, para mim, o que eu acho pior de tudo é um dano à imagem, né? Além das penalidades, um incidente desses, de vazamento, de falta de adequação, ele gera um dano à empresa, em especial no ramo de atividade de escritório virtual, que é intimamente ligado à confiança. As pessoas contratam o escritório de vocês, o coworking de vocês, porque ali tem tudo ali, né? Ali tem tudo, eu tenho segurança, eu sei que meus dados estão preservados, eu não estou em qualquer lugar. Aí tem um vazamento de dados de um cliente do seu cliente, por exemplo. É um problema para todo mundo. Então, isso gera um dano à imagem de resgatar. Então, talvez hoje, do que a multa, vou me adequar pela multa. Não, façam a adequação para não terem responsabilização, não ter dano à imagem, não terem um titular de dados incomodando vocês, entrando com ação judicial. Que aí, assim, eu, na qualidade de advogada, eu vou dizer assim, ó, qual é a situação hoje, né, geral de fórum. Está dando uma travada, é para todos? Ó, não sei, tá travando? Deu uma travadinha agora só, mas já voltou assim. Só ficou acho que 2 segundos e voltou, né? Que bom, então. Então, gente, assim, qual é o problema? As demandas judiciais, elas vão começar a vir e juízes, eles não estão entendendo ainda muito bem da lei. Então, o que vai acontecer? A cabeça de juiz, a gente fica, né, sujeito ao que aquele juiz determinar. Ele pode achar que 2% é pouco, ele pode uma multa maior, ele pode interditar a empresa. Então, para não ficar na mão de um judiciário que ainda não está preparado, e eu sei que está sendo gravado, e eu falo porque é verdade. Então, assim, não está preparado ainda. Então, a gente tem que ter uma precaução. Como a gente sabe, a corda sempre, né, está do lado mais fraco, que é a empresa. Então, tentar de todas as maneiras, não levar isso para a judicialização. Adequar a empresa, tentar chamar o titular, se tem problema, o titular ter uma conversa com o encarregado, tentar evitar, ele se sinta acolhido, né, para evitar uma demanda judicial. Isso, sim, é um problema para qualquer empresa, é um custo muito alto. Para o segmento dos escritórios virtuais, quais são os maiores problemas que eu vejo, tá? Quais são os maiores problemas da falta de adequação? Perda de contrato para concorrente que estiverem adequados, e aqui eu digo para vocês assim, que na minha área de advocacia já tenho visto colegas com problemas que atendem empresas grandes, as empresas grandes têm que estar adequadas, e todos os fornecedores também. E aí o advogado é um fornecedor de serviços e aí não está adequado, perde o contrato. Isso vai acontecer também nesse segmento. Então, perda de contrato para concorrente que estiver adequado. Isso é péssimo, mas é o maior risco que eu vejo. Perda de confiabilidade de mercado, risco de ações judiciais dos titulares, também dos clientes, de colaboradores, enfim, né? Riscos de multas da Autoridade Nacional,
de ter o banco de dados suspenso pela autoridade também, é uma das penalidades, e ter o banco de dados suspenso. Imagina você ficar com o banco de dados suspenso, eu não posso acessar os dados que eu tenho. É péssimo, né? Trava o escritório. Risco de multas do PROCON, investigação do Ministério Público e de indenizações por vazamento de dados pessoais. Eu vejo esses 8 pontos como os mais sensíveis para a atuação do segmento de coworking e escritório virtual. Então, essa perda de confiabilidade, perder contratos, né? A gente, é tão difícil fechar um contrato, a gente sabe que é trabalhoso às vezes, né? Tem que mostrar todos os benefícios, mas a pessoa ainda está insegura. Aí, mas esse escritório é aquele que teve aquele problema lá com a LGPD. Então, eu vejo como um problema realmente real esse. Então, preciso de adequação, né? Preciso de adequar já. Como funciona, então? Gente, assim, isso foi bem rapidamente, o que é basicamente a lei? Bem basicamente, tá? Para vocês não terem essa coisa, achar que é uma coisa muito difícil, não, mas tem bastante coisas menores, né? Gente, a minha filha chegando da escola, tá? Que eu estou trabalhando em casa, e o cachorro gritando, mas está tudo certo. A mãe está em casa, está sem internet no escritório. Pronto. Fica tranquila, faz parte. Seja bem-vinda. Bem-vindo ao home office, né? Desse jeito. Então, assim, como é que funciona o trabalho de adequação? Como é que é o meu trabalho, né? O trabalho do LGPD, ele possui aspectos técnicos de TI tem que se adequar, de recursos humanos e de processos. E também jurídicos, né? Que precisam ser observados para que a empresa esteja em conformidade. Então, é o papel do advogado, ao assumir essa consultoria jurídica, estabelecer quais são os pontos da lei que possam trazer problemas judiciais, né? Processos, ou então extrajudiciais, denúncias, não atendimento de direitos titulares, estabelecendo, então, essas medidas de mitigação de riscos. Então, eu vou identificar quais são esses riscos e a gente vai traçar um plano de ação, como a gente vai organizar isso. Então, o papel de identificar quais são os setores mais vulneráveis da empresa e propor esses ajustes para que haja essa redução de riscos. O advogado também vai orientar a equipe de implementação técnica, né, o pessoal de TI, o pessoal do RH, fazendo a ponte entre as medidas técnicas e jurídicas para o projeto de implementação seja harmônico. De responsabilidade também da consultoria jurídica fazer os ajustes e elaborações de documentos necessários para a empresa, para atingir, né, a legislação, basicamente, revisão de todos os contratos, a gente precisa, tanto com os clientes quanto os contratos com fornecedores, empresa de marketing, contabilidade, plano de saúde, enfim. E também engloba o treinamento individual ou em equipe, né, personalizado para cada setor da empresa, de como conscientizar, informar, esclarecer e definir as atribuições e cuidados para que o programa de implementação ele seja eficiente. Lembrando que a maior vulnerabilidade dos programas geralmente está nas pessoas, né? Então, a adesão ao programa ela é indispensável. As pessoas, a equipe de vocês tem que se engajar, os colaboradores têm que se engajar, têm que entender a lei e têm que colaborar. Então, o único colaborador que não se dispõe a seguir o programa, ele põe em risco toda a implementação. E isso ocorre, tá, gente? Isso ocorre. Sempre tem um que é o do contra, né? Vocês podem estar pensando na empresa de vocês, quem é o do contra, sempre tem. Então, a primeira etapa do programa é justamente uma palestra de conscientização, a gente faz, às vezes, umas dinâmicas e tal, para o pessoal realmente se engajar e se sentir parte, né, do todo. E quais são os estágios de adequação? Pela nossa consultoria, né? Primeira etapa, tem vários tipos de consultoria. Então, a que eu aplico é essa, o diagnóstico é a primeira etapa. A gente vai ver o que está faltando, o que está acontecendo na empresa, onde estão os riscos e qual é o plano que eu digo, apagar incêndio. O que a gente precisa fazer para ontem? A segunda etapa é o projeto de implementação, a terceira é a implementação do projeto e a quarta etapa a manutenção e cultura de proteção de dados, que aí é a manutenção do que foi feito. E vai ser provavelmente mais adiante, né? É o que vai acontecer. Os prazos, né? Tudo estimativa, que eu dependo da colaboração do cliente, de me alcançar os dados, de ter datas disponíveis. Então, geralmente, o diagnóstico leva de 30 a 60 dias, plano de implementação de 3 a 6 meses, a implementação do projeto de 6 a 12 meses, e a manutenção depende de cada cliente. Tá? Então, hoje, assim, implementação de projeto, eu ainda não tenho nenhum projeto finalizado de implementado, tá? Que demanda, né? E a lei é nova, então a gente tem, assim, gente que está quase finalizando, mas ainda está faltando algum ajustezinho, porque são processos demorados. Então, aquilo que a gente vê na internet, faça a adequação da sua empresa em 48 horas,
Eu queria muito, podia vir lá no meu escritório adequar. Isso não existe, gente, tá? Não existe, é impossível. Faz um trabalho bem porquinho, porque não há como fazer um trabalho decente nesse tempo tão exíguo. O que é a primeira etapa, então? O que é o diagnóstico que a gente faz? E assim, já vou falar para vocês que cada etapa ela é contratada separada. Vocês não precisam contratar todas as etapas. Ah, eu quero fazer só o diagnóstico, Michele, não tenho grana, vou fazer só o diagnóstico. Ah, eu vou fazer todo o programa de implementação. Ótimo. Então, justamente para que vocês possam adequar o orçamento de vocês. Então, aquilo de dizer que não tem dinheiro para se adequar, não tem mais essa. O diagnóstico é a primeira etapa. Ele permite que a empresa saiba exatamente quais são os pontos vulneráveis para traçar um cronograma de implementação, de acordo com as possibilidades da empresa. É um overview da empresa, né? Com esse diagnóstico é elaborado um plano emergencial de implementação. Então, os pontos mais urgentes e possíveis de serem sanados. Aquela questão do canal de atendimento. Olha, a gente viu que a empresa não tem nenhum. Vamos lá, vamos falar, vamos pegar aqui quem é que cuida do TI, vamos organizar, vamos criar um íconezinho lá na... Eu não vou criar isso, tá, gente? Eu gosto de deixar bem claro, não é o advogado que vai fazer isso, é quem está trabalhando com isso, quem faz o seu site e tal. Mas aí a gente dá adequação, né, jurídica para que a pessoa possa fazer, saber o que fazer, o que tem que ser feito. Políticas de privacidade, enfim, tudo isso tem que ter. Então, essa primeira etapa é o diagnóstico. Essa que tem que ser feita. A segunda etapa é o projeto de implementação. E aqui é o programa todo. Então, o cronograma da implementação começa com uma palestra de conscientização da equipe, aí pode ser pessoal ou pelo Google Meet. Eu não fiz nenhuma pessoal ainda, tá? Todas foram pelo Google, porque a gente ainda está nessa pandemia, né? Não me vacinei ainda, acho que vou me vacinar essa semana, final da semana que vem no máximo, graças a Deus. Profissionais da educação, eu sou professora universitária, né? Então parece que agora vai sair a vacina para nós. Então, palestra de conscientização, depois o mapeamento de todos os dados que são coletados e tratados na empresa, né, em todas as plataformas, então inclusive os de meio físico, todos eles são mapeados. Compreensão do fluxo de dados, identificação dos problemas, excesso de dados, acesso sem limite, definição de padrões de acesso, né, tudo isso com apoio do TI. Análise dos riscos, que é o Gap Analysis, elaboração e nomeação do encarregado de dados, que é o DPO, revisão das políticas da empresa, privacidade, cookies e políticas, todas as outras existentes, revisão de contratos com os clientes e fornecedores, com análise das necessidades de termos de consentimento. Então, se precisar fazer termos de consentimento. É o projeto todo. Fiz o projeto. Bom, então, a etapa 3, ela engloba todos, né? Eu já fiz todo aquele projeto, e agora, e mais, ajustar ou elaborar documentos que se façam necessários, aí, relatório de impacto, a proteção de dados, né? O LIA, que é o diagnóstico que a gente faz, quando usa a base legal do legítimo interesse, eu preciso fazer um documento separado, dizendo por que é legítimo esse interesse, termos de confidencialidade e outra infinidade de documentos. Acompanhamento do DPO por 6 meses, então a pessoa encarregada, pode ser qualquer pessoa da empresa, um funcionário da empresa, a gente acompanha por 6 meses. Plano de resposta a incidente e assessoria ao DPO para responder à autoridade nacional, quando começar a chegar alguma coisa, órgão fiscalizatório, PROCON, a gente ajuda o DPO. Confecção de novos contratos com fornecedores e clientes e treinamento final da equipe. Então, tem treinamento inicial lá na implementação, no diagnóstico, e depois que todo é feito esse processo, a gente faz o treinamento final. E é bem bacana o treinamento final, porque aí, né, todo mundo consegue enxergar as melhorias que aconteceram na empresa. E a quarta etapa é a manutenção, que é a entrevista com os gestores e colaboradores-chave para averiguar o nível de proteção da empresa. Então, a cada 2, 3 meses, se vai fazendo esse acompanhamento e com palestras trimestrais com os colaboradores. Então, sempre vai ali. Aquilo não é assim, fez a adequação, vai falando, para a pessoa não esquecer os cuidados que ela tem que ter. Então, são essas 4 etapas que a gente faz no programa de implementação. Quais são os diferenciais da consultoria? Confidencialidade, projetos personalizados para cada equipe, possibilidade de contratar por módulo de trabalho, que isso eu vejo que o pessoal vende inteiro, né? E eu fraciono justamente porque a gente sabe a realidade, né, dos escritórios virtuais. Eu sou uma profissional com mais de 20 anos de experiência jurídica, então isso também me dá uma bagagem para, né, conseguir atuar melhor. E conhecimento na área de atuação, porque eu fui gestora de escritório virtual por 8 anos, então eu conheço a realidade, né, as agruras aí do segmento,
porque passei por isso, então isso ajuda, às vezes, a identificar alguma coisinha, a pessoa, esse setor aqui vai dar problema, a gente consegue visualizar mais fácil. Então, esses seriam os diferenciais da consultoria. E aqui a parte boa, tem um bônus exclusivo para os associados da Amsev. Só para os associados. Então, se tem alguém aqui hoje que não está associado à Amsev, corre lá e se associa. Tá? E eu falo porque vou fazer um depoimento para a Amsev aqui, me ajudou muito, e aqui agradeço muito ao Ernísio, que era o presidente na época que eu era associada, me ajudou muito, sempre que a gente precisou de apoio, sempre teve, né? O networking que a gente fazia com os associados era excelente, cada evento era, né? Nós tínhamos eventos que, inclusive, aqui na cidade, aqui em Balneário Camboriú, foi muito interessante. Então, assim, eu aproveitei muito. Então, eu acho que não estar associado é realmente ruim, então, para o segmento. Se associem e vão aproveitar o bônus exclusivo, então, para os associados. Com exceção da etapa 1, que é o diagnóstico, todas as outras etapas podem ser parceladas até 8 vezes, tá? Para os associados, 8 vezes sem juros. Olha que a inflação galopante aí, 8 vezes sem juros. Então, só para quem for associado. Então, quem estiver aqui, quiser fazer, né, fechar a consultoria, sou associado da Amsev, beleza. Se não é associado da Amsev, eu não faço parcelamento, tá? A gente não tem como parcelar. Então, para os associados, sim. A etapa de diagnóstico, um valor promocional de 2.400, podendo ser parcelado em 3 vezes. Eu falei aqui para vocês que todas as etapas podem ser em 8, né? A etapa 1 está fora, porque a etapa 1 está com valor promocional de 2.400, que ela pode ser parcelada até 3 vezes. Os demais valores, quem tiver interesse, pode me contatar, vou deixar meus contatos todos aqui. Então, a ideia é que esse diagnóstico, todos vocês, pelo menos, tentem fazer, gente, de alguma maneira. Se não for comigo, façam de qualquer outro, mas não deixem sem nada. Porque a autoridade nacional, a hora que ela começar a fiscalizar, se você está fazendo alguma coisa, eles não vão limitar. Né? A pessoa está se adequando, a empresa está se adequando, ela está em processo de adequação. Agora, chega na empresa e não tem nada, vocês vão levar multa. Isso aí já é consenso, né? E tem outras formas de prestação de serviço que também faço, que é uma prestação de serviço de forma autônoma. Então, eu não quero fazer adequação, eu vou correr risco, eu já estou fazendo com algum outro escritório, já estou fazendo adequação, eu quero contratar só um módulo de revisão de documentos. Né? Então, é análise e adequação só de contratos, conforme a LGPD. Aí é o módulo de revisão de contratos. Eu só quero apoio para a minha equipe. Eu tenho uma equipe ótima de TI, de RH, e eu só quero um suporte jurídico mensal para essa minha equipe. Também a gente faz a prestação desse serviço, um módulo de apoio ao TI ou módulo de revisão de documentos, fora daqueles outros serviços. Né? Se você contratar qualquer um daqueles, está tudo incluso isso. Mas se não quero, eu quero contratar fora, a gente faz também esse tipo de trabalho. Perguntas, gente, foi muito rapidão, assim, né? Eu vou deixar aqui meus dados de contato, tá? Vou deixar aqui na telinha, para que vocês tenham. Michele, boa tarde de novo, né? Quero te agradecer em nome da Amsev, aí eu acho que a explicação foi bem transparente, bem aquilo que a gente está vendo hoje no mercado aí, né? Muita gente falando, mas algumas visões que nem você colocou deturbada, né? Então, a gente não vê algumas pessoas falando nesse formato, né? E assim, ó, eu já vou começar fazendo 3 perguntas que eu tenho uma dúvida que, inclusive, aconteceu essa semana para mim. Estava falando com a nossa equipe lá sobre a parte da LGPD, que a gente tem que se montar todo, fazer esse cronograma, ajustar, né? Que o meu escritório ainda não fez. E aí chegou ontem um oficial de justiça na empresa. Como sempre chega. Sim. E a nossa recepção hoje, pela pandemia, a gente deixa ela fechada ali, né? As pessoas atendendo fora do sofazinho, para não ficar ali tumultuando. A minha pergunta é, esse oficial de justiça, ele chegou no balcão e tinha mais 2 clientes e ele pediu por esses outros clientes ali, né? Passou o número de box, essas coisas tudo. É uma informação que está no ar, né? Que a pessoa que está ali do lado, às vezes, ela vai se sentir constrangida, mas ele, por ser um cara da lei, ele tem essa autonomia de pedir e de mostrar ali no balcão. Não seria uma informação também que tem que se adequar ao LGPD, isso? Ou não tem nada a ver? Eu estou falando besteira.
no caso ali, como se identifica, tem que ser uma informação que identifique teu cliente. Se ele disser fulano de tal, CPF tal, né? Já não deveria nem fazer isso, né? Chegar ali e dizer, olha, o oficial de justiça ele também tem que ser, ele também é um profissional que vai ter que se adequar porque ele lida com dado pessoal. Sim. Então, assim, ele também não poderia chegar ali e falar o nome da pessoa. Se ele falar em sigilo ali, chegar, olha, chega para a secretária, eu preciso desses dados, não tem nenhum problema. Ele está trabalhando, ele está no cumprimento de obrigação legal. Ele chega e pede os dados e ela vai fornecer os dados que são necessários. Agora, claro que no fato dele chegar ali na recepção e fazer todo esse auê, aí ele que está errado, nem seria o escritório. Mas eu entendo a tua preocupação. Como é que fica o escritório nessa situação? Se o cliente diz, poxa, meus dados foram expostos, né? Ali. Mas aí não é um problema do escritório. Pode ter o oficial de justiça, você já deixar ele, né, cuide algum bilhetinho ali na entrada, né, alguma plaquinha, cuide quando for, né, se dirija diretamente à recepção, qualquer coisa assim, ou chamar mesmo, eu chamaria o oficial de justiça, porque provavelmente não tenho muitos, né. Talvez atender numa sala separada. E de atender, olha, cara, a gente agora, pela LGPD, a gente não pode expor ninguém, então, quando for, a gente atende aqui na sala separadinho, mas não na recepção, para não ter problema. Eu não vejo nenhum problema maior. Legal. Um caso que acontece lá na minha empresa, eu dou acesso das câmeras para os meus clientes. Tá. Para eles também saberem o que está acontecendo lá, eu não me importo, mas com o LGPD talvez eu tenha que me preocupar um pouco com isso, né? Sim, vai ter que te preocupar com isso. Esse acesso das câmeras é um problema, né? Por quê? Porque são as pessoas ali. Para que você tem que justificar por que você dá esse acesso? Sim. Ele vai ter que ter um consentimento, ele vai ter que consentir, mas aí ele vai ter acesso à sala dele, ele vai ter acesso a todo o escritório, ele tem acesso a todo o escritório ou só a sala que ele está alugando? Não, hoje é porque assim, nós temos um hall de entrada que esse atendimento é feito após as 18 horas e fica muita gente no sofazinho. E aí o que acontece? Esses psicólogos, eles ficam dentro das suas salas. Então, para não precisar vir até no corredor, que é longo, é distante, eles entram nas câmeras e olham se o cliente dele chegou ou não, entendeu? Só que da mesma forma, ele está olhando as outras pessoas também que estão ali. Mas isso não é só durante o horário, porque hoje nós não temos nenhum software que chega a tal hora, ele vai barrar e ele não tem mais acesso. Ele fica acesso, tipo, enquanto ele é nosso cliente, entendeu? Entendi. Então, esse também era Isso é uma coisa que vocês têm que adequar. Tá. Esse acesso está muito aberto, sem uma especificação, né, de qual é a finalidade. E por último aqui, talvez algumas dessas pessoas, alguns associados até se identifiquem, eu faço sempre o contrato de pessoa física. Né? No primeiro momento, 99% dos meus clientes, eles entram como pessoa física. E posteriormente, a gente faz a adequação dele para pessoa jurídica. A partir da hora que eu faço ele para pessoa jurídica, eu tenho que devolver essa documentação de pessoa física para o cliente, ou dizer para ele que eu, destruir essas informações, alguma coisa assim? Sim. Acabou o contrato com pessoa física, né? Se acabou esse contrato com pessoa física, sim, acabou o tratamento de dados. Jogar fora, né? Claro, jogar fora, eu digo, né? Jogar no lixo, mas né? Uma fragmentadora de papel, se for papel, se for meio digital. Aí o Ismar sabe melhor que eu dizer como a gente faz para se consumir com aquele dado, né? Então, assim, aquilo tem que ser feito uma forma de tirar. Mas eu quero conservar porque eu tenho cliente antigo. Aí começa a briga para quem está adequando. Meus clientes antigos eu queria guardar os... Não pode, desapega. Então, essa é uma outra questão, porque se eu já fiz a pessoa física, está no passado, vamos dizer que é daqui para frente, o pessoal do passado eu vou ter que mudar também isso tudo daí? O pessoal do passado, se já não está mais contigo, se eles estão contigo, ok, é só adequar o contrato. Se eles não estão mais contigo, eles não estão mais no mundo. Tem que destruir, tem que consumir com essas informações. Tudo são dados que podem vazar. Pensa assim, tu está deixando munição para aquilo ali um dia vazar e você ser responsabilizado. Quanto menos dados você tiver, melhor. Então, esses dados... porque daí tem aquelas caixas de arquivo moto, eu devo ter umas 50 aqui na minha casa. Eu fiz uma churrasqueira grande também, foi uma fogueira. E desapegar. Quem tem 24 anos, como é que desapega? Olha aí, ó. Eu tenho uma sala só para isso, um arquivo inteiro. Eu já tenho mais de 1.000 clientes, eu não tem como. Michele, muito obrigado, já me atendeu aqui. Pessoal, mais perguntas aí, vão falando. Ernísio, vão falando um de cada vez aí, por favor. Eu não sei se eu fui o primeiro que levantei a mão, mas
tenho aqui uma pergunta, uma colocação também. E depois eu quero aproveitar teu gancho, Douglas, e complementar essa parte que você colocou aí. Michele, obrigado aí por ter atendido aí a todos nós, né? Obrigado pela referência que você fez. Você sempre foi uma pessoa muito participativa enquanto associada. Quando eu entrei, quando eu entrei na presidência, você já estava, né, com o Paulo, e sempre participou, sempre ajudou muito. Obrigado por tudo aí, e bem-vinda mesmo. Obrigada. Michele, eu anotei aqui, e uma coisa que me preocupou muito foi com relação aos prazos de implementação, né? Uma vez que isso nasceu em 2018, pelo que eu entendi, teve 2 anos para ser implementado. Aí, com a pandemia, parece que então foi postergado mais 1 ano. Se eu entendi, foi isso. E agora nós temos agosto de 2021, né? Para se adequar e está valendo, né? A partir daí, o juiz apitou o início do jogo, né? Só que, pelo que você apresentou para nós, eu anotei aqui, né? Na etapa 1, você fala de 30 a 60, e eu acho que não é diferente mesmo, né? 30 a 60 para você até levantar, pensar o que você tem, o que não tem, né? Depois, na etapa 2, de 3 a 6 meses. Aí já começa, então, a primeira colocação, né? Se é agosto, nós estamos em junho, julho e agosto. É 3 meses, né? Ou seja, mal começou aí, já está valendo. E aí, o pior depois, né? A implementação mesmo de 6 a 12 meses. Ou seja, nós vamos ser pego de calça curta aí, né? Pelo caminho. Por mais que a gente acelere agora um processo. Como é que fica isso perante, digamos assim, uma fiscalização e uma justificativa de que a gente está em processo de implementação, né? Sendo que eles vão chegar e falar, não, você já tinha que ter tudo isso aí pronto. Nise, assim, o que vai acontecer? Já está acontecendo, né? Eles sabem que pouquíssimas empresas estão adequadas hoje com o processo finalizado, que foi quem começou lá em 2018, saiu a lei e começou, né? E a própria autoridade nacional que foi implementada, né, ela foi criada e foi constituída, ela começou agora a trabalhar em janeiro desse ano. Então, todo mundo ficava, e aí, o que vai acontecer? Quem vai ser? Quem não vai ser? Semana passada saiu umas especificações, quem são os controladores, os operadores, dúvidas técnicas que se tinha, saíram agora. Então, o que a gente orienta? E o que é um consenso aí entre quem faz a adequação? Quando chegar a fiscalização, eles querem ver se você tem alguma evidência de que está fazendo adequação. Então, na hora que ele chegar ali e diz, olha, eu estou aqui, eu estou com um programa, eu estou fazendo um mapeamento. Não, então ele está fazendo, ele está atendendo o titular, ele está tentando proteger. Estou implementando. Na hora que você estiver implementando, ninguém vai apresentar multa, né? Ninguém vai multar uma empresa que está se adequando. Agora, se chegar lá e diz, olha, nem sei como é que come, o que vive essa LGPD, bom, aí sim. Porque as empresas já deveriam estar se adequando desde, começou a vigorar a lei em setembro do ano passado. Então, em outubro, a gente já tinha que estar pronto. Ninguém estava pronto. Então, é por isso, e os prazos são, assim, prazos razoáveis de poder levantar esses dados e tudo. Empresas até menores ou maiores vai demorar mais tempo. Então, assim, o que a gente fala? Em evidências. Então, a Autoridade Nacional, o Ministério Público, eles querem evidências de que você está se adequando. Então, o que eu oriento as empresas? Começa a fazer alguma coisa, né? Estamos entre nós aqui, dizer alguma coisa. Mostra que você está fazendo alguma coisa. Porque se chegar a autorização, chegar a fiscalização, olha, estou aqui, estou me adequando, eu tenho processo, eu tenho um cronograma. Mostrar um cronograma, olha, eu estou aqui o meu cronograma de adequação, pronto, ninguém vai multar, né? A não ser, claro, que seja um vazamento de dados, uma coisa grande, aí sim, aí vai ser um problema. E teve esse um ano para 1 ano e meio já, né, da pandemia, que, Nossa, digamos assim, justifica muita coisa, né? Mas, muita coisa, claro ainda mais que... no segmento, né? Que foi assim, o pessoal foi para home office, mas foi para home office mesmo, para casa, então... Exatamente. Tá. Deixa eu pegar, então, aquele gancho que eu falei da pergunta do Douglas, né? Eu acho que ninguém é diferente do que o Douglas colocou. Realmente, a gente tem aí todos os dados do cliente e até do cliente que está inativo, não tem como, né? Sim. Mesmo porque a gente tem cliente que volta. Hoje eu tive um caso engraçado que um cliente nosso que a gente desligou por falta de pagamento. E aí vem o irmão dele, depois de, acho que mais de 6 meses, veio o irmão dele
com o mesmo nome de empresa, com a mesma finalidade, querendo adquirir um plano com a gente. E a gente descobriu por causa do banco de dados que a gente tem, né? Isso, e o Conexa, inclusive, ajuda bastante a gente com isso, né? Então, assim, como é que fica essa questão? Mas aí a minha pergunta é assim, nesse processo todo de implementação, quando a gente tem o consentimento do cliente de que eu vou guardar esses dados para uma eventualidade, é válido? É válido. Porque me parece que a questão toda é do consentimento, aquela coisa que você vai entrar, vai baixar um aplicativo e ele te fala, olha, eu vou usar teus dados para, sei lá, te mandar qualquer tipo de material e tem um xizinho lá para você dizer, ok, li, aceito, né? Isso acho que tem um valor significativo. Se aplica nesse caso da gente manter o dado do cliente antigo, né? E poder ter a autorização dele. Se ele não autorizar, muito que bem, a gente é obrigado a deletar, né? Sim, não, existe, tanto que é uma possibilidade, é uma realidade isso de adequação, de outros escritórios que fazem isso. Geralmente a gente até teve um escritório que a gente sentou e disse, quanto tempo a gente vai fazer isso, né? O cliente vem, loca a sala, daqui a pouco, daqui a 2 meses e 3 ele volta, e eu quero manter, fazer todo o cadastro de novo. Então a gente colocou 1 ano. O cliente autoriza, dá o consentimento de 1 ano. Depois de 1 ano, ele deleta aquilo. Aí, até porque, se passar 1 ano, vamos pensar que um dos princípios lá é que os dados têm que estar corretos. Em 1 ano ele mudou o e-mail, ele mudou o telefone. Então, os dados que você tem já não são reais, né? Eles já não são fiéis. Você tem aquele comprovante de endereço antigo, né? Então, até uma justificativa, até para uma segurança do escritório, olha, eu vou precisar de novo, põe a culpa na LGPD, mas na verdade você quer os documentos atualizados dele. Então, a gente coloca geralmente 1 ano. 1 ano, e aí ele dá o consentimento. Geralmente, quando assina ali no contratinho de locação de sala, já ali tem, eu consinto por 1 ano, meus dados serem armazenados para essa finalidade. E aí resolve o problema. O único problema é que ele pode, mês que vem, dizer, eu quero revogar o consentimento que eu dei. Bom, você vai ter que ter todo um sistema para cuidar disso. Isso é que é cansativo, né? E na prática é trabalhoso. Mas pode. Tá, e uma última questão, né? Nesses valores que você passou, aí, Douglas, te envolve nessa pergunta, vocês pensaram alguma coisa num pacote para um número maior de associados ou ele é sempre individual? Então, diagnóstico, 2.400, né? Você até facilita em 3 vezes e tal. Mas se pensou, por exemplo, se tiver 10 associados querendo essa mesma implementação, uma vez que nós somos muito parecidos um com o outro, haveria um plano, mais ou menos, desse tipo, eu chamaria de coletivo? Aí é com Douglas, assim. Aí é contigo, Douglas. Não, por isso que eu envolvi ele e você, né? Então, Ernísio, a gente vai conversar sobre isso aí também, né? A princípio, esses valores que a Michelle colocou totalmente do trabalho dela ali, né? O plano especial, por enquanto, é somente para associados da Ansev, tá? Eu não cheguei ainda a ver, eu vou conversar com a Michelle no particular depois, para ver sobre os valores dos demais projetos ali que tem, né? Porque são 4, né, Michelle? Isso. São 4 projetos. O primeiro, o diagnóstico, é o mais importante para saber como é que está a tua empresa e em que pé que vai estar. E aí, realmente, seguir o caminho da roça aí. Então, nós vamos conversar nos bastidores, mas eu vou deixar o pessoal da Ansev totalmente antenado aí depois. Oi, Douglas. O Bruno levantou a mão aqui para falar daí. Oi, Bruno. Oi, Michelle. Tudo bom? Oi, pessoal? tudo bom? Quanto tempo? Pois é. Vamos ver se acabando a gente consegue reunir a turma toda aí de novo, né? Opa, seria bom, né? Aqui não tem Covid quase. Aqui o pessoal anda na rua, parece que não tem Covid. Seguinte, em relação à guarda dos documentos, a gente tem que seguir, então, desapegar geral ou tem que cumprir os prazos das outras legislações, tipo tributária, Código Civil, etc.? Tem que cumprir todos os prazos. Até tem uma tabela que a gente faz, assim, de prazos que tem trabalhistas, tem de vários tipos, né? Então, eu tenho uma tabela com
todos os previdenciários que precisam ter. Então, são coisas geralmente trabalhistas, né, de contratos de colaboradores que tem que estar guardado, porque é uma segurança, regulação. Então, qual é a base legal de estar guardado aqueles contratos? Regulação legal, obrigação legal. A obrigação legal está justificado, aí eu posso guardar, não tem problema. Uhum. Então, não precisa nem de a consentimento, gente né? faz justo isso, é ver o que tem que ser guardado e o que não pode. Uhum. Então, em geral, um contrato com o cliente, eu posso guardar ele por 5 anos, sem até precisar do consentimento dele. Com o risco de que, se vazar os dados, ele vai dizer por que você guardou. Guardei por quê? Por isso. Por base legal. Isso. Uhum. Essa base legal. Perfeito. Eu acho, Bruno, só complementando também, acho que na questão da guarda de documentação, que é amparado por outras legislações, acho que nesse documento geral que deve ser apresentado para cada cliente e ter o aceite, pode ter uma menção a isso, né? Que outros dados são contidos em outras legislações e serão mantidos conforme, né? Algo assim, né? Acho que também deve atender também, né? Sim. Pessoal, tem uma pergunta aqui do José Américo. É isso, José? Por favor. Acho que ele tinha levantado a mão aqui também, né? Foi, exatamente. Vai lá, José Américo. Bem, embora eu não tenha assim, uma questão prática, que ainda não tive a oportunidade de vivenciá-la, mas é uma questão, assim, talvez um pouco de conhecimento da lei em si. Eu vou repetir essa pergunta e não obtive ainda uma resposta mais concisa. A questão é a seguinte: em havendo um problema, a lei prevê a inversão do ônus da prova, a LGPD. Há essa possibilidade de se inverter o ônus da prova? Uma demanda Provavelmente, em função do que toda a legislação de proteção de dados, ela acaba subsidiariamente com as regras do direito do consumidor. Então, como o direito do consumidor, a inversão do ônus da prova é uma coisa corriqueira, né, possível, então, certamente, nos processos de LGPD vai haver a inversão do ônus da prova. E por isso a necessidade dessa documentação, né, de estar tudo documentado, porque, olha, eu falo, não, mas eu fiz todo o cuidado, vazou, mas eu tive todo o cuidado para isso não vazar, esses dados, enfim, eu armazenei só o que era necessário. Na hora que tu prova isso, mas aí você tem que ter essa prova, né? Então, para ter essa prova que é necessária a adequação. Obrigado. Por nada. Oi, Michele, tem uma dúvida, e com relação a até sistema, controle e tudo mais, né, eu acho que o maior risco é alguém realmente vir e reclamar com seus direitos, assim, né, no meu conceito, tipo assim, eu acho que se conseguir pelo menos preservar a questão de e-mails, né, deletar e-mails, o telefone, alguma coisa assim, eu acho que o risco cai lá embaixo, né, talvez se pelo menos pudesse deixar o nome da pessoa, né, fica muito mais fácil, porque daí, ou, por exemplo, assim, você tem vários funcionários, o problema é um funcionário fazer um download de tudo lá e começar a usufruir disso, né? Então, se ele tiver só o nome, ele não consegue, entendeu? Eu imagino que se fizesse dessa forma, sei lá, com tudo que a gente tem, eu acho que não teria problema nenhum, só ficar com o nome, porque você precisa deixar registrado um histórico de tudo que aquilo aconteceu, né? Isso tem a ver isso que eu falei? Isso é realmente... Não, é isso aí mesmo. E até o problema do TI, a grande dificuldade, que aí a maior parte da implementação acaba sendo com TI, é controle de acesso, quem é que acessa, por que acessa. Preciso responder isso, né? No vazamento, por que acessou, quem é que acessou? Não sei, sei lá, todo mundo tem a senha, até a faxineira. Bom, aí ficou difícil, você tem que ter um cuidado. Então, essa é a dificuldade. Mas o nome, eu preciso guardar isso. Eu ponho num banco de dados o nome, faz uma pseudo-anonimização, alguma coisa assim, tranquilo, né? Tem essa segurança. Não que você vai deletar tudo, né? Porque, de repente, uma pessoa que seria o proprietário, o administrador, sei lá, ele pode reter tudo, mas não deixar isso, as amostras, né, com uma facilidade para todos os demais funcionários, seria isso, né? Para que quando você precisar, você usa... Isso, exatamente. Ele tem, mas ele não pode deixar aberto para todo mundo. Quem é o funcionário? Não, está tudo centralizado num funcionário. Esse cara é o que vai, essa recepcionista é que vai ter acesso. Agora, todo mundo que chegar ali, acessa o computador, abre com qualquer senha, 100, 1, 2, 3, admin, sabe essas coisas assim que
né, que acaba sendo... Outra dúvida, por exemplo, se acontecer, né, de um funcionário pegar e realmente usufruir disso, se você tiver provas, né, de que ele fez um download desse arquivo, alguma coisa assim, e aí você tem como tirar esse peso do coworking e deixar isso e cair em cima do funcionário? Você pode ter ação regressiva contra o funcionário, mas o peso vai cair para a empresa. A empresa vai responder e depois você vai ter que entrar com uma ação contra o funcionário porque ele descumpriu o dever legal, enfim, né? Uhum. Até porque, assim, outra coisa que eu acho que é interessante colocar é sempre o contratinho de confidencialidade. E aí já vou avisar vocês, tá? Como eu presto serviço para pessoas no mesmo segmento, todos os meus contratos têm cláusula de sigilo e confidencialidade, tá? Porque o pessoal não ficar, né, segredo de um e do outro do escritório. Então fica, para não ter problema, a gente faz um termo. A Rosane levantou a mão. Fala, Rosane. Tá sem áudio, tá, Rosane? Libera seu microfone, Rosane. Continua sem áudio. Desculpa. Agora sim. E se esses dados forem acessados? Por exemplo, eu trabalho com 2 sistemas de informação. Certo. E se não foi um funcionário meu? E se, de repente, esse download foi feito lá dentro da plataforma, onde fica armazenado também essas informações? No caso da nuvem, por exemplo, que não... Se coloca em nuvem, guardado em nuvem, não, é sistema mesmo. Sim, mas as pessoas que têm, por exemplo, os 2 sistemas que eu utilizo, eles têm o banco de dados com todas as nossas informações. Sim. Você tem que fazer uma adequação com esse fornecedor. Então, tem que fazer também com ele. Com ele também. E é isso a maior... Porque os fornecedores da gente têm a base de dados, né? Eles têm acesso. Sim. Então, ele vai... É o caso, eu sempre penso do contador. O contador tem acesso a tudo. Então, se ele tem acesso, ele também tem que estar adequado. Ele também tem que se responsabilizar, porque no caso de um vazamento, ele vai responder. Entendi. Então, essas adequações de contrato é que tem que ser feitas. São trabalhosinhas, mas a gente tem que se resguardar, né? Então, olha, na hora que ele assina, ele já vai ter mais cuidado. Entendi. E eu devo, inclusive, então, procurar ele, né? Porque claro. Já está em cima, né? Ele até hoje não me procurou. A empresa é bem maior do que a minha, eu acreditei que já deveria até ter alguma coisa, já deveria ter me procurado. Sim. Então, eu vou correr atrás. Obrigada. Imagina, por nada. E deletar todo aquele passivo também não é fácil, né? É verdade. Mais alguém? Ernísio? Douglas, aí é para você, né? Exatamente nesse ponto que a Rosane colocou, o Breno deveria realmente fazer esse tipo de acordo conosco, né? Sim, concordo com você, né? Não só o Breno, com os demais também, né? Outros. Até mesmo com parte de provedores, tudo que hoje a gente tem a parte de TI ali, ou vice-versa, nós vamos ter que fazer isso voltado, inclusive, para a própria Ansev também. Faz bem sentido. Também, tá? A agência de marketing é bem sensível, porque tem que ter autorização, tem que ter consentimento, e às vezes passa, né? Passa todos os dados e eles fazem o que quiser com os dados do cliente. Então, isso também é bem importante. Que geralmente a gente não tem, né? Acaba contrato aqui, ali, contrato às vezes mais antigo, de marketing, é um conhecido que faz, né? Então tem que ter contratinho prontinho. É verdade, é verdade. A verdade, assim, a LGPD é a hora de arrumar a casa. Para mim, foi para arrumar a casa. A minha casa eu arrumei assim, estava tudo perdido, coisa antiga, em caixa e não sei o quê. Então, agora está tudo bonitinho, organizadinho, né? Porque a gente acaba se organizando e fica tudo mais fácil depois. Na realidade, é o nosso dia a dia que a gente não dava muita bola, entre aspas, né? Porque geralmente a gente olhava a contabilidade e falava assim, olha, isso aqui você tem que guardar por 5 anos, depois você pode jogar no lixo. Né? E assim ainda algumas são e outras que não vão mudar. Então, realmente, a gente tem que estar atento a essas informações novas que estão no mercado aí, e principalmente a questão ali, se eu não me engano, a gente fez o termo do associado, eu até vou verificar aqui depois para ver se eu tenho todas essas informações, senão eu vou ter que redigir um novo termo e mandar de novo para os associados, para ver se consta tudo realmente essas informações que eu preciso ter lá, o consentimento deles
para aparecer numa live, para estar no site, para estar... Coisas que a gente realmente não se atenta, mas agora com a LGPD aí a gente é obrigado a fazer conforme manda o figurino aí. E agora todo mundo vai se atentar. E só para deixar, assim, outra coisa que o pessoal às vezes confunde, é dado pessoal, não é dado de empresa. Então, o CNPJ não é um dado pessoal, o CNPJ é um dado público. Então, esse não é proteção. Porque, assim, eu vejo live, o pessoal, como proteger o CNPJ? Não, o CNPJ está aí para ser consultado. Esse não tem proteção de LGPD. Então, esse não está dentro da LGPD. Maravilha. Pessoal, eu quero agradecer aqui, a gente vai dar por encerrado aí. Michele, te agradeço imensamente aí o convite, né, por participar aí desse evento nosso aí. Estou desde novembro tentando fazer uma live com vocês, hein? Desde novembro que eu estou tentando, já. Não posso deixar esse povo sem adequação. Sim. Quem está falando aqui? José Américo. Oi, José, por favor. É uma pergunta só para a Michele. Michele, claro. Por favor. Lendo a lei, eu vi uma figura chamada relatório de impacto de proteção de dados. Certo. Essa equivalência tem a mesma... Eu sou arquiteto, aí tem lá relatório de impacto de vizinhança. É nesse sentido, é? O relatório de impacto, ele é um documento que ele é necessário, ele é obrigatório, na verdade, quando você usa a base legal do legítimo interesse. Então, quando eu uso a base legal, tipo, eu não eu tenho meu legítimo interesse e vou pegar teus dados, querendo ou não, né? Na verdade, é isso, o legítimo interesse. E aí eu tenho que ter um relatório de impacto, ele é obrigatório. Ele não tendo essa obrigação, eu não usei a base legal do legítimo interesse, eu não preciso ter. A agência pode pedir. Então, assim, a gente acaba não fazendo, porque é um documento extenso, que nem sempre é preciso, é necessário ter. E como ele é dinâmico, vai mudando, né, pela empresa, é uma fotografia da empresa, não se faz. Mas ele está na lei e ele está na etapa 3 ali, a gente faz esse relatório. Obrigado. Nada. Legal. A Michele vai deixar esse material com a gente, eu vou passar para todo mundo também. O nosso bate-papo aqui ficou gravado, para quem não assistiu, o Ismar vai disponibilizar depois lá no YouTube também, tá? Agradeço todos que participaram aqui, foi mais de 30 pessoas aí, 30 associados, enfim, para ver como um assunto ainda vai dar muita dor de cabeça, muito pano para manga, né? Michele, eu vou conversar com você nos bastidores, para a gente trocar uma ideia depois, e aí passar para a Ansev também todo o material aí também. Tá bom, gente? Eu agradeço todo mundo aí, um abraço para todo mundo aí, boa tarde aí. Obrigado, boa tarde a todos. Beijo, Michele. Um abraço aí para todos. Quem tá aí, valeu, gente. Saudade desse povo aí. Até mais, gente. Tchau. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.